Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem, gente? Tá um silêncio? Que silêncio é esse, meu Deus? Não me deixem nervosa, hein? Por favor, hein? Colaborem. E aí, como é que vocês estão? Estamos na semana, no mês, falando sobre gigantes. Gigante é algo que a gente enfrenta direto, né? Todo dia. Todo dia a gente enfrenta um gigante. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, Senhor, quantos gigantes, quanta dificuldade, quanta coisa que fica tão grande na nossa vida que a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Quantas situações nós passamos que poderiam ser evitadas, poderiam ter sido resolvidas de uma outra forma e por conta desse gigante que o Senhor me deu a direção para falar nessa noite, nós sofremos. Às vezes, a situação nem foi tão grande assim, mas o gigante que está por trás disso, esse se tornou tão grande que fez a gente sofrer. Às vezes a situação talvez tenha sido difícil mesmo, ou está sendo difícil mesmo. Mas é possível vencer se esse gigante não te dominar. Essa noite, o Senhor preparou para a gente derrubar esse gigante e vencer a batalha que nós estamos vivendo. Amém? Você veio para cá essa noite, o Senhor te trouxe para cá, para você derrubar esse gigante que está te impedindo de vencer as suas batalhas. Porque o fato é que nós temos batalhas. No mundo tereis aflições, certo? E eu meditando nessa palavra, o Senhor me deu uma direção para falar de alguém que falou muito ao meu coração, muito mesmo. A semana toda eu fui, porque é um gigante que eu tenho, tá? Já vou logo dizendo que eu sempre falo, né? Eu apanho para bater. O Senhor me fez alguns confrontos, assim. Quero te convidar a ler 1 Samuel 30, de 1 a 19. Vamos direto ao ponto. 1 Samuel 30, de 1 a 19. Vamos lá. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falaram até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu,
Vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram. E quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão. E por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passe. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer, nem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio. Eu sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, na região sul de Judá, e o território do grupo de famílias de Caleb, e queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até lá, onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará o meu dono. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, festejando, por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Tua palavra está aqui e ela é poderosa. A Tua palavra é poderosa, Senhor. Nós não temos poder, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aquilo que o Senhor tem para falar. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para nos ensinar nessa noite. Nos dá a resposta que nós estamos precisando nessa noite, Espírito Santo. Através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que história. Davi estava numa situação extremamente desconfortável. Para começar, porque ele já tinha sido convidado a se retirar do meio dos filisteus, porque eles não estavam confiando muito. Os governantes, eles falaram, é melhor Davi se retirar, porque a gente não confia muito bem nele. Pode ser que em algum momento ele se vire contra nós, então vai embora. Nessa que ele vai embora, vai com o seu exército, com seus 600 homens, ele chega na cidade dele, onde estavam a família dos seus soldados. Quando ele chega, ele vê a cidade em chamas, tudo destruído. Sua família, seus filhos, como a Bíblia diz, né? Tinham sido levados, sequestrados. Muito provavelmente seriam vendidos como escravos. Aí começa a maior pressão, porque os soldados começam até a questionar se... Davi, como assim? A gente faz isso tudo, a gente passa por isso tudo, a gente chega aqui ainda perto da nossa família. Os próprios soldados de Davi começam a questionar ele, se revoltar com ele e falar assim, a gente vai te matar. E a pedrada. Davi começa a sofrer pela situação, pela perda da família dos seus soldados.
a revolta dos soldados. Olha a pressão. Estão percebendo a pressão que Davi está vivendo? Ele já tinha sido convidado a se retirar de um exército. Então, Davi toma uma postura diante de algo que eu quero falar nessa noite, que é a pressão. O gigante da pressão. Olha a situação de Davi. Ele está naquele meio. Gente, não eram 5 pessoas, eram 600 homens em cima dele, falando, e aí? E agora? É minha família. São meus filhos. O que você vai fazer, Davi? Imagina a carga, o peso de Davi. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não sei vocês, mas assim, eu quero dizer para vocês que esse gigante aqui, eu venço ele todos os dias. Eu preciso vencer ele todos os dias. Que é o gigante da pressão. Sabe quando a coisa aperta, aconteceu algo, pressão mesmo. Davi está aqui, no meio da pressão. Todo mundo, ele tem que fazer alguma coisa. Só que a postura de Davi, as atitudes de Davi me chamaram tanto a atenção em relação a isso, que me ensinaram tanto e eu quero compartilhar com você. Que para a gente vencer o gigante da pressão, a primeira coisa, a gente não pode deixar a situação nos dominar. A situação não pode dominar a gente. Olha o que está escrito lá no verso 6 e 7. Davi ficou, então, numa situação muito difícil. Não estava fácil, não, gente. Não estou dizendo que é fácil. Estava muito difícil. Pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, o seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote, traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Eu acho tão lindo que Davi fala assim, Senhor, devo ir? Vou conseguir? Nossa, isso aqui me ensina muita coisa. A situação não dominou Davi. A pressão daquela situação não dominou Davi. Ele para tudo. Ele pega e vai para aquele que resolve todas as coisas. Senhor, eu devo ir, porque humanamente falando, gente, eu e você pensaremos assim, temos que ir, não tem outra opção, temos que ir. Agora eu vou ter que salvar os meus filhos, os filhos, não seriam nem mais pelos meus, é a responsabilidade do filho dos outros. A gente não fala isso? Não, filho dos outros, meu Deus. Não, imagina a responsabilidade que Davi estava vivendo. Só que ele não deixa a situação, a pressão dominar ele. Ele fala, eu vou consultar o Senhor. Devo ir? Vou conseguir? O Senhor fala assim, vai, você vai conquistar. Gente, isso é muito poderoso. Porque o fato é que a pressão, ela pode gerar 2 sentimentos na gente. O impulso ou a prostração. Você pode ser uma pessoa que na hora da pressão, você é aquela que tem que resolver logo, de qualquer maneira, você tem que sair daquela situação. Não importa, você nem pensa muito, você tem que fazer. Ou você é aquela que paralisa, senta e chora. Eu sou essa pessoa. Ou eu era essa pessoa, em nome de Jesus, porque eu luto por isso todos os dias. Eu tenho essa tendência, o Leandro até fala, você não consegue lidar com essa pressão, né? Você tem que... Fala, não consigo, porque com Deus eu consigo. É um gigante, gente. Pressão. Davi está lá, ó. Meu Deus, olha para um lado, tem gente aqui. Olha para o outro, tem gente aqui. Sabe quando você olha e só vê problema na tua vida? Você fala, meu Deus, eu tenho que resolver isso aqui. Mas essa situação não vai te dominar. Primeira coisa que a gente aprende aqui com Davi
essa situação que você está vivendo hoje aí, que eu não sei qual é, mas o Senhor sabe, você não pode permitir que ela domine você. Você vai parar e você vai falar, Senhor, o que eu devo fazer? Sabe, o impulsivo, ele normalmente ele cria as próprias estratégias. Ele nem pergunta, ele cria as suas estratégias. Ele vai lá e pá, ele faz. O prostrado, ele nem tem estratégia. Ele simplesmente se prostra. Ele simplesmente fica apático à situação. Imagina se Davi estivesse ali naquela situação e falasse assim, não, vou sentar e vou chorar, que agora eu vou ficar... Eles choraram, tá? Eles choraram. Choraram, a Bíblia diz que eles choraram tudo que tinha para chorar. Choraram até não querer mais. Ficaram extremamente amargurados, óbvio, porque perderam, né, a família, a cidade em chamas e tudo. Mas Davi não fica. Imagina se ele ficasse assim, gente, agora está tudo acabado, podem me matar. Agora já era, não tenho para onde ir, não tem para onde correr, acabou. Talvez você esteja assim hoje, achando, não tem solução, não. Eu não tenho saída hoje, eu estou prostrado nesse meu gigante. Ou o impulsivo, ele vai falar assim, não, agora eu vou encarar esses 600 homens, eu vou gritar, eu vou falar com eles, eu vou dizer que eu não tenho nada a ver com isso, eu vou me justificar, eu vou isso, vou aquilo. Não. Davi para, não deixa a situação dominar ele e pergunta ao Senhor. Gente, essa é a chave para a gente começar a vencer esse gigante da pressão. Você não pode deixar que a situação domine você. Sabe, quando eu digo que esse era o meu gigante, e eu não estou falando de brincadeira não, gente, isso é muito sério. Eu estou abrindo meu coração para vocês. É sério mesmo. Uma vez, isso era comum, tá? Vou aproveitar que o Leandro não está aí e vou falar. Ele deve estar assistindo, não tem jeito. A gente estava passando uma dificuldade muito grande, um problema muito grande, provavelmente, eu não lembro qual era, tá? Mas provavelmente era com o Lucas, ou alguma questão de saúde, eu não sei. Eu lembro que nesse dia, o Leandro virou para mim e falou assim, amor, vamos dar um pulo na praia? Eu olhei para a cara dele e falei, praia? Você consegue ir à praia com um problema desse? Ele, mas... eu indo à praia, ou eu não indo à praia, vai resolver o problema? Cara, você é muito insensível. Como você pode? Como você pode? A gente está vivendo este problema. Olha a pressão que a gente está vivendo. Você tem coragem de ainda ir na praia? Para relaxar. Você consegue relaxar, Leandro? Aí ele, mas eu preciso relaxar. Aí vai dando mais raiva ainda, né? A pessoa equilibrada e você totalmente. Aí eu falei assim, cara, eu não consigo. Porque isso para mim, o problema, a situação, a pressão está tão grande, eu não me permito nem ir na praia para relaxar, nem sorrir de uma piada, nem, se eu puder, eu fico dentro de casa pensando no problema, remoendo aquele gigante, aquela pressão, eu sinto aquela pressão. E ele está lá. Já orei, já coloquei diante do Senhor, calmo, sereno, tranquilo. E depois daquela situação, a gente várias vezes conversando, eu falava assim para ele, Rafa, você precisa aprender. Você precisa aprender a descansar em Deus. Você não vai resolver a situação agora. Só que agora é importante que a gente vá à praia, dar um pulinho, relaxar. A pressão me dominava de uma tal forma. Isso podia ser qualquer problema, tá? Financeiro, saúde. Eu ficava pensando naquilo. Só que eu sou aquela pessoa prostrada, porque eu penso, não crio estratégia nenhuma. E ficava ali, remoendo aquilo, sofrendo aquele problema, aquele gigante. Aí o negócio era pequenininho, ficava um negócio enorme. E ele lá indo, ele ia para a praia, tá, gente? Eu não ia não, ele ia. Voltava ele renovado, dei um mergulho, fiquei lá, falei com Deus,
porque o mar estava maravilhoso e ele passava pela prova dando glória a Deus. E eu não. Porque ele conseguia deixar com que aquela situação não dominasse ele. Eu falei, meu Deus. E eu estava essa semana, esses dias preparando essa mensagem, e o Senhor me lembrou de várias situações que eu falei assim, meu Deus, mas como eu não tinha aprendido isso, né? Como a pressão me dominava assim, muito rápido. Surgiu o problema, eu, socorro. Eu não sei qual é a pressão que você está vivendo hoje. Só que ela é muito pequena para o Deus que você serve. Ou para Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Sabe? O que Deus está te falando nessa noite é, filho, filha, não deixa ela te dominar. Não deixa ela te dominar. Não seja nem impulsivo e nem prostrado. Corra para o Senhor. Peça a Ele a direção. Deus, o que eu vou fazer? Sabe? Não sei. Surgiu a dívida. Aí o impulsivo, ele vai lá e o que ele faz? Pega um empréstimo absurdo ou pega o dinheiro com a agiota, mas eu tenho que resolver aquele problema. Não faça isso. Não deixe a situação te dominar. Peça ao Senhor. Deus, eu devo fazer? O que eu faço agora? Eu devo ir? Eu devo ficar? É o Senhor que tem que te dar a direção. É o Senhor que tem que te dar a dominação. Não seja dominado pela pressão que você está vivendo. Seja dominado pelo Senhor que você crê. Não seja dominado pela pressão que você está vivendo. Seja dominado pelo Senhor que você crê. Qual é o Senhor que você crê? É o Senhor soberano sobre todas as coisas. Não tem nada que Ele não possa resolver. Não tem nada que Ele não possa fazer. Tudo está no controle das mãos dEle. E aí estamos nós aqui desesperados com uma situação e a gente não vive, a gente não ri, a gente não canta, a gente não faz mais nada da vida porque eu estou vivendo um problema, me dominou. Ou eu estou quebrando a minha cabeça fazendo um monte de coisa que no final das contas eu vou quebrar a cara porque eu não pedi a Ele a orientação. Segunda coisa que a gente aprende para a gente vencer esse gigante da pressão é confiar na estratégia que Deus nos dá e prosseguir. Confia na estratégia que Deus te deu. Você não pediu, você orou. Aí Deus vai lá e vai te dar a estratégia. Agora você tem que confiar e prosseguir. Porque está escrito lá no verso 10, de 10 a 15 assim, eu vou ler só um trechinho, que diz assim, que Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Lembra que 200 ficaram, que estavam cansados demais, eles estavam exaustos, porque eles já tinham vindo andando de uma cidade. Chegaram lá, olham aquilo tudo, e eles já tinham vindo de batalhas, tá? Olham aquilo e falam, meu Deus. Aí vai andando, quando chega no meio do caminho, perto do rio, eles falam, não dá mais, eu não vou conseguir prosseguir com você. E eles param. E Davi faz o quê? Prossegue. Ele prossegue. E o que aparece no meio do caminho? Está todo mundo dormindo. Misericórdia, Jesus. Um egípcio. Um egípcio. Que estava lá naquela batalha lá com ele. Contra ele. O egípcio que botou fogo lá onde ele estava no meio do caminho, foi largado lá. E aí, no meio do caminho, ele encontra o egípcio. Muitas vezes, na nossa caminhada, diante da pressão, vai parecer que você está perdendo. Parece que você está perdendo. Imagina Davi, está lá voltando no meio... Gente, não esqueçam que ele está ainda sob pressão dos soldados. Só que 200 falam assim, vou ficar aqui, mas ai de você que não traga minha família, hein? Tu vai ter que trazer, Davi. Minha confiança está em você. Mas 200 ficaram lá, desistiram, não conseguiram. Mas ele, continua. Vai ter um momento na sua vida que você vai falar assim, gente, não é possível, eu estou perdendo. Eu estou perdendo.
Mas se Deus te deu essa estratégia, continua. Prossiga. Prossiga, porque vai aparecer um egípcio no seu caminho. Que Deus sempre tem um egípcio na nossa caminhada. Sempre aparece um egípcio. O egípcio estava ali para quê? Para dizer para Davi, eu sei onde eles estão, vem cá que eu te levo. Não precisava 200 não ia fazer diferença. Nem os 400, porque Deus falou assim, olha, eu te dei a estratégia, não sou eu que estou te dando a estratégia, prossiga, independente do que vai acontecer no caminho. Talvez você esteja hoje vivendo uma pressão aí, tão grande, você está até seguindo a estratégia que Deus te deu, mas a situação está tão difícil que você está até duvidando. Você chegou ao ponto de falar assim, meu Deus, será que foi Deus mesmo que me deu essa estratégia? Será que foi o Senhor mesmo que me deu? Mas deixa eu te dizer, você já tem o suficiente. Davi tinha 400 homens apenas com ele. Ele perdeu 200, mas era o suficiente. Você tem o suficiente, que é a estratégia que Deus te deu. Você não precisa de mais nada. O que você está esperando para prosseguir? Você tem o suficiente. Não pensa que você perdeu porque alguém desistiu de caminhar com você. Não pensa que você perdeu porque alguma porta se fechou. Não pensa que você perdeu porque aquele diagnóstico não foi como eu esperava. Não pensa. Você tem o suficiente, que é a estratégia que Deus te deu. E prossiga. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Prossiga. Está difícil? Está diante da pressão? Segue em frente. Talvez no meio da pressão, do medo, da espera, no meio da dor da perda, sabe? Tantas situações que a gente vive. Aqui a gente pode ter um mundo de situações diversas. E a gente pensa assim, eu olho para trás, eu vejo, caramba, Deus, mas essa estratégia eu acho que não está dando muito certo não, porque aquela porta se fechou, aquela ali também se fechou, aquela pessoa que eu pensava que estava comigo, porque Davi pensou que os soldados estivessem ali com ele, que iam ser guerreiros como ele, fortes como ele, iam aguentar como ele, mas 200 desistiram, não aguentaram, não tiveram a mesma força, não tiveram mesmo vigor. Isso vai acontecer comigo e com você. Pessoas no caminho vão te abandonar, vão dizer, estou cansado, vai você. Aí você vai parar? Se Deus te deu a estratégia, você vai parar? Você não pode parar. Você não vai ser vencido por esse gigante da pressão. Em nome de Jesus, você vai prosseguir. Se você foi traído por alguém, alguma amizade, você imagina a dor de Davi ter pensado assim, caramba, eu estou aqui com eles, mas poxa, queriam me matar a pedrada. Mas Davi deixa tudo isso de lado e ele segue, ele prossegue, porque ele tem uma estratégia de Deus. E isso é muito importante, gente, porque coisas distraem a gente, situações distraem a gente. E a gente volta a focar na pressão, a gente volta a focar no problema, a gente volta a focar nas dificuldades. E aí a gente paralisa. A gente deixou de seguir. A gente até tem a estratégia, mas a gente não conseguiu prosseguir. Porque aí a gente está aqui, discutindo, pensando que fulano não foi, porque, poxa, aquela época, aquela vez que eu fiz, e aí não reconheceram, e aí Deus já te deu a estratégia. Vamos embora, vamos prosseguir em nome de Jesus. É isso que Deus está falando para você. Você vai vencer esse gigante, o gigante da pressão. Deus vai enviar no caminho um egípcio. Porque Davi deixou os 200 e quando ele menos esperava, Deus foi lá e deixou lá no meio do caminho um egípcio que ia levar ele até os seus inimigos.
Então, na hora que você mais precisar, que Deus sabe a hora que você precisa, vai surgir um egípcio na sua vida. Alguém que vai te levantar, alguém que vai abrir uma porta para você, alguém que vai ser aquela pessoa que vai te dar, vai ser aliança contigo. Sabe aquilo que você perdeu? Deus vai te dar no meio do caminho. No meio do caminho surge um egípcio. Deus sempre vai ter um egípcio para colocar no seu caminho. O egípcio aqui era um socorro para Davi. O egípcio era um socorro. Parecia até que era o inimigo, né? Mas ele fala até assim, olha, eu até te levo lá, se você prometer que você não vai me entregar. Ele fala, vamos embora. E ele leva até o inimigo. Deus vai enviar um egípcio para você. Está cansado? Está difícil? A estratégia que o Deus te deu, você está passando aí, a pressão está grande. Prossiga, porque ali na esquina vai ter um egípcio. Ali na esquina vai ter um socorro. Ali na esquina vai ter alguém para te dar, ó, toma aqui, tem água. Você está com sede? Tem água. Você está com fome? Tem comida. Está desanimado? Vamos lá que eu vou te animar. É emprego? Poxa, apareceu agora aqui uma porta de emprego. Prossiga. Não pode parar, tem que prosseguir. Para finalizar, para vencermos o gigante da pressão, respeite o tempo e receba a vitória. No verso 17 diz assim, no dia seguinte, ao amanhecer, Davi o atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Então Deus te deu a estratégia, você orou, Deus te dá a estratégia. Você já sabe o que tem que fazer. Agora é hora de respeitar o tempo de agir. Nem sempre a hora de agir é a hora que você acha que é a hora de agir, é a hora que eu acho que é a hora de agir. Davi chega na cidade. Aí ele olha lá, tá todo mundo distraído. Para mim era a hora perfeita. Eu falei, agora que eu vou atacar todo mundo. Pegar todo mundo distraído. Nem sempre o que parece óbvio pra gente, pro Senhor é óbvio. Ele tem a maneira certa de agir, ele tem a forma certa de agir. Davi olha aquela cidade, vê os seus inimigos lá festejando com os seus soldados, com os despojos que ele tinha havido roubado dele. Ele olha aquela situação. Se ele é a pessoa impulsiva, que age na pressão, né? Diante da pressão ela é impulsiva, o que ela faz? Ela ataca, sem pensar. Ela ataca. É a hora de atacar. Mas o que Davi faz? Ele para, ele espera o dia seguinte. Gente, é muito Deus na vida dele. Fala a verdade. É ou não é? É muito Deus, porque você está de cara com o teu inimigo. Prontinho ali, perfeito para você atacar. E aí ele fala assim, no dia seguinte, de manhã cedinho a gente vai. Sabe, tem gente que coloca tudo a perder? Sabe aquela coisa de colocar os pés pelas mãos? Você foi certo, fez tudo certinho. Mas aí o gigante da pressão te dominou de uma forma que você foi lá e falou, não aguento mais. Muito tempo, quero casar, vou escolher esse homem aqui mesmo. Ou vou escolher essa mulher aqui mesmo. Colocou tudo a perder. Meteu os pés pelas mãos. Você fez tudo certo. E agora, na hora que era para vocês respeitar o tempo,
Você foi lá e decidiu. Davi chega, observa aquela situação, vê todo mundo distraído, mas ele só ataca no dia seguinte. Deus está nos ensinando a atender o comando dele, não é o nosso. Pode ser a pressão que for, ela não te domina mais. Ela não te domina. Você tem a estratégia de Deus, você vai prosseguir. E no caminho Ele vai te dizer a hora certa de atacar. No caminho Ele vai te dizer a hora certa de decidir algo. Talvez você tenha recebido aí uma rescisão. Tem gente que recebe rescisão e no impulso da pressão, do medo do amanhã, investe o dinheiro em algo que nem estudou aquilo, não sabe nem o que é e bota tudo a perder. Meteu os pés pelas mãos. Não deixe a pressão te dominar. Não deixe a pressão te dominar. Pergunte ao Senhor, o que eu vou fazer agora? É para eu seguir? É para eu fazer isso? Não é? O Senhor vai te responder, porque Ele é Deus de resposta. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus de cuidado. Deus é um Deus de cuidado em detalhes. Se você perguntar, Ele vai te responder. E aí Ele vai te dar a estratégia e você vai prosseguir. Talvez você já tenha, fala, Rafa, eu já tenho a estratégia. Eu já estou prosseguindo. Mas o Senhor ainda não te deu a ordem de agir. O Senhor ainda não te deu a ordem de começar esse relacionamento que você está na dúvida de começar. O Senhor não te deu a ordem de começar esse negócio que você está aí pensando em começar. O Senhor não te deu a ordem, mas pela pressão do tempo, pela pressão financeira, do que vai ser o dia de amanhã, você acaba fazendo. Talvez você esteja aí pensando, Senhor, eu preciso vencer esse gigante. Eu não sei qual é a sua pressão, sabe? Mas eu quero te dizer que a intenção de Deus é restituir a você tudo o que o inimigo te roubou. A intenção de Deus é restituir você tudo o que o inimigo te roubou. A palavra diz que Davi, ele foi lá, ele pegou as suas mulheres, os filhos, a família dos soldados, pegou tudo e ainda foi recompensado, porque Deus é assim. Se nós seguirmos a obediência, a orientação dele, nós receberemos a vitória. Por isso que eu disse, olha, respeite o tempo e receba a vitória, porque foi isso que Davi fez. Ele me ensina isso. Ele nos ensina isso. Ele respeitou o tempo, ele chegou lá pertinho dos inimigos e não, só amanhã. Se ele tivesse ido naquela hora, ele poderia ter posto tudo a perder. Mas ele foi só no dia seguinte. Então ele vence a batalha. Ele traz tudo que foi roubado, porque a intenção de Deus é restituir tudo que o inimigo te roubou. Portanto, respeite o tempo e prossiga. Resista. Permaneça na estratégia que Deus está te dando. Peça orientação a Ele. Não deixa esse gigante te dominar. Qual é o seu gigante?